Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Brendo, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos aprender hoje sobre o mínimo múltiplo comum, tá? Também carinhosamente chamado por nós de MMC, tá? Então hoje nós vamos aprender por que a gente calcula o mínimo múltiplo comum, tá? Antes disso, nós precisamos saber do que se trata um múltiplo, né? O que é um múltiplo? Leiam aqui comigo, ó. O múltiplo, ele é o resultado da multiplicação de dois fatores, tá certo? Como a gente sabe, na multiplicação, os termos que estão se multiplicando, ou seja, os números que estão se multiplicando, eles são chamados de fatores, tá? Então aqui, ó, o múltiplo, ele é o resultado da multiplicação de dois números, né? Vamos fazer aqui, ó, por exemplo, 3 vezes 5, tá? 3 vezes 5 é 15, não é verdade? 3 vezes 5 é 15. Esse 15 aqui nós chamamos de múltiplo. Ele é múltiplo tanto do 5 como do 3, porque ele é o resultado da multiplicação de 3 por 5. Então, o resultado nós chamamos de múltiplo. Tá? Vamos aprender agora como a gente constrói o conjunto dos múltiplos de um número. Olha só. Para construir o conjunto dos múltiplos de um número, devemos multiplicar esse número por cada número no conjunto dos naturais. Vocês lembram quais são os conjuntos dos números naturais? O conjunto dos números naturais é representado dessa forma, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, não é verdade? Não tem fim. Os conjuntos numéricos são infinitos. Isso quer dizer que sempre tem um outro número após o outro, né? Sempre tem um sucessor. O conjunto dos números naturais começa no zero e não tem fim. Vai até o infinito, tá bom? Então, como é que a gente constrói o conjunto dos múltiplos de um número? Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Vamos olhar esse exemplo aqui e ver como é que a gente constrói o conjunto dos múltiplos. Pela regra aqui, para construir o conjunto dos múltiplos, devemos multiplicar esse número por cada número no conjunto dos números naturais. Então, vamos construir aqui o conjunto dos múltiplos de 3. O que eu tenho que fazer? Pegar o 3 e multiplicar por cada um dos números aqui no conjunto dos números naturais. Então, vamos fazer isso aqui, ó. O múltiplo a gente representa dessa forma aqui, ó. M3, quer dizer que eu estou calculando o conjunto dos múltiplos de 3, tá certo? Então, a gente faz assim, ó. 3 vezes 0, que é o 3 vezes o 0 aqui do conjunto dos números naturais, ponto e vírgula, 3 vezes 1. Eu estou multiplicando o 3 por cada número natural aqui, ó. Cada elemento no conjunto dos números naturais, tá? Então, o próximo aqui é o 3 vezes 2. O próximo é o 3 vezes 3. 3 vezes 4. 3 vezes 5. E até o infinito. Se a gente continuar essa multiplicação aí, não tem fim, né? Justamente porque o conjunto dos números naturais ele é infinito, tá certo? Vamos ver então quem é esse conjunto aqui dos múltiplos de 3. Olha só. 3 vezes 0 é 0, tá? Lembrando que o múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação, né? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. O próximo aqui seria 3 vezes 6, 18. E isso não tem fim, é infinito, né? Essas reticências aí quer dizer que é infinito. Aqui a gente já consegue entender o porquê que a gente calcula o mínimo múltiplo comum, né? Justamente por causa dessa infinidade do conjunto dos números naturais, tá? Como é infinito, então não tem um fim, não existe um máximo, tá bom? Porque é infinito.
Se não existe o máximo, a gente só vai poder calcular o mínimo, tá bom? O mínimo significa o menor, tá certo? De novo, repetindo. Por que a gente não calcula o máximo múltiplo comum? Porque o conjunto dos múltiplos ele é infinito, então não tem como a gente encontrar o máximo, né? Não tem como encontrar o máximo. Sempre vai ter um maior do que o outro, tá bom? Então a gente consegue calcular só o mínimo múltiplo comum entre dois números. Tá certo, gente? Então, o que é o MMC, né? O que é o MMC? Como eu já acabei de dizer, é o menor múltiplo entre dois números ao mesmo tempo. Vamos ler aqui, ó. Mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo de dois números, de dois ou mais números ao mesmo tempo. Esse ao mesmo tempo aqui vai parecer um pouco redundante, tá bom? Porque eu já estou dizendo aqui que ele é múltiplo de dois ou mais números, tá bom? Mas por que eu coloquei aquele ao mesmo tempo ali? Só para vocês entenderem mais ainda que o múltiplo ele tem que estar nos dois conjuntos dos múltiplos dos números, tá bom? Ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui no lado esse exemplo aqui, ó. Qual o MMC de 3 e 2? Vou fazer aqui do lado, ó. Eu estou fazendo esse exemplo bem aqui, ó. Estou fazendo esse exemplo, essa perguntinha aqui, ó. Vou fazer bem aqui, ó. Qual o MMC de 3 e 2? Então, o que a gente aprendeu? A gente tem que fazer o conjunto dos múltiplos de 3, que a gente já fez ali, tá? Vou repetir aqui. Conjunto dos múltiplos de 3 é 0, 3, 6, 9, 12. E isso aqui não tem fim, é infinito, né? O conjunto dos múltiplos de 2, então, ele é eu pegar o 2 e multiplicar por cada número natural, né? Vamos fazer rápido aqui, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E essa brincadeira não tem fim, né? Vai até o infinito. Então, eu peguei até o 10 aqui e aqui até o 12, né? O que a gente tem que analisar agora? Se eu quero o MMC de 3 e 2, eu quero saber qual é o múltiplo que é comum, tanto do 3 como do 2. Ou seja, o que é comum está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se eu observar aqui, quem que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo é o 6. Olha aqui, ó. O 6 ele está nos dois conjuntos de múltiplos ao mesmo tempo. Tá? Ele é o menor? Olha só a pergunta. Ele é o menor? Não, olha só. No múltiplo de 3, quem é o menor aqui é o 3. No múltiplo de 2, quem é o menor aqui é o 2. Excluindo o 0, tá? Porque o 0 ele vai ser comum de todo mundo. O menor no múltiplo de 3 é o 3 e o menor no múltiplo de 2 é o 2. Só que ele não é comum. Observem que o 3 não está nos múltiplos de 2 e o 2 não está no múltiplo de 3. Então, o menor múltiplo comum aos dois, ou seja, que está nos dois ao mesmo tempo, é o 6. Deu para compreender o que é MMC? Mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo que a gente está comparando. Tá certo, gente? Deu para entender? Vamos fazer aqui, ó. Vamos resolver essa situação problema aqui que eu coloquei para vocês verem como que a gente usa o MMC aí para resolver, né, um problema, uma situação, tá certo? Vamos ler aqui, ó. 2 atletas olímpicos estão treinando para uma corrida em uma pista circular. Um deles completa uma volta em 3 minutos, já o outro completa uma volta em 5 minutos. Saindo juntos do ponto de largada, eles decidem que vão embora na próxima vez que se encontrarem no ponto de largada novamente. Quanto tempo após o início, eles se encontrarão novamente no ponto de largada? Então, olha só, gente, o que está acontecendo aqui, né? Tem 2 atletas e eles completam volta em tempos diferentes na mesma pista, né? Tem uma pista circular
E aí, um deles completa uma volta em 3 minutos, o outro completa uma volta em 5 minutos. Um termina mais rápido do que o outro, né? Um é mais rápido que o outro para completar a volta. Então, o que acontece? Olha só. Vou chamar de atleta mais rápido, tá bom? Vou chamar de AR, o atleta mais rápido. Esse atleta mais rápido, ele completa uma volta em 3 minutos. Ele vai completar 2 voltas, então, em 6 minutos, né? A cada 3 minutos ele completa uma volta. Então, na terceira volta, ele vai fazer 9 minutos. O que está acontecendo aqui, gente? Ó, esse tempo que ele completa a volta aqui, nada mais é do que o conjunto dos múltiplos de 3, não é verdade? Olha só, o conjunto dos múltiplos de 3 é 3, 6, 9, 12, 15, 18, tá? E assim por diante. O que isso quer dizer, né? Nesse 3 aqui, ó, em 3 minutos ele completa uma volta. Em 6 minutos ele completa 2 voltas. Em 9 minutos ele completa 3 voltas e assim por diante. Tá bom? O que acontece então com o outro atleta que completa uma volta em 5 minutos? A gente vai calcular os múltiplos de 5. A gente vai calcular os múltiplos de 5, né? Ele completa a volta a cada 5 minutos. Então, uma volta ele completa em 5 minutos, 2 voltas 10, 3 voltas 15, 4 voltas 20 minutos, 5 voltas 25 e assim sucessivamente. Não é verdade? Qual é o tempo, então? A pergunta aqui, ó. Qual é o tempo após o início em que eles se encontrarão novamente no ponto de largada? É no menor múltiplo comum de 3 e 5. Olha aqui, ó, observem que os dois vão se encontrar novamente em 15 minutos, tá certo? E se vocês observarem, o 15 ele é o menor múltiplo comum do 3 e do 5. Tá bom? Então a gente responde assim, ó. MC de 3 e 5 é igual a 15. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Tô começando a postar vídeos agora no YouTube. Então, se você quer me ajudar a crescer, se você gostou da minha aula, se inscreva, por favor, no canal, tá bom? Deixe seu like, deixe no comentário qualquer dúvida e se a aula foi boa ou não para você, tá bom? Muito obrigado